Mano, imagina esperar ansiosamente por um jogo, achando que vai ser o maior equilíbrio possível, mas no final das contas, o campo parece estar empenado para um dos lados. E em Copa do Mundo é ainda pior. Expectativa. Favoritismo quebrado. Porque goleada em Copa é diferente. É palco global. É pressão psicológica. E quando um time atropela outro nesse cenário, a história muda. Goleadas inesperadas não são só números. São marcos. São viradas de geração. São fins de ciclo. São inícios de eras. Vamos começar logo isso. O que é? Aqui é história pesada. O Brasil era favorito. Atual campeão. Tinha Ronaldo no auge físico. E horas antes do jogo, o mundo descobre que Ronaldo teve convulsão. Clima estranho. Tenso. A França entrou concentrada. Zidane fez 2 gols de cabeça numa final. 3-0. Final de Copa raramente termina assim. Foi uma noite que mudou o rumo do futebol brasileiro. Até hoje é debatida. A Argentina chegou embalada, cheia de talento individual. Mas a Alemanha era organização pura. Transição rápida. Contra-ataque letal. Jovens voando. Thomas Müller abriu cedo. E a Argentina começou a se perder emocionalmente. Quando percebeu, já estava 4-0. Foi choque de estilos, disciplina contra inspiração. E aquele jogo já dava sinais da Alemanha que seria campeã em 2014. Década de 50. A Argentina já tinha tradição continental forte. Mas sofreu um atropelo histórico. 6 gols em Copa naquela época era praticamente humilhação pública. Não era comum ver defesas desorganizadas daquele jeito. Foi um baque enorme e marcou negativamente a participação argentina naquele Mundial. Agora uma goleada inesperada pelo domínio. Final é jogo estudado. Mas aquele Brasil era arte em movimento. Com Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino. A Itália era forte, tradicional. Mas o Brasil jogou o futebol mais bonito já visto em uma final. O último gol, aquela troca de passes até Carlos Alberto soltar a bomba. É cinema. Não era esperado um placar tão largo. Ali o Brasil virou um mito mundial. A Dinamarca era a sensação do torneio. Jogava bonito, ofensivo, confiante. Muitos já chamavam de a grande surpresa positiva. A Espanha vinha oscilando. Não era a favorita absoluta. Mas no mata-mata, meu amigo, a conversa muda. Emílio Butragueno simplesmente fez 4 gols. A Dinamarca, que parecia pronta para voar alto, desmontou emocionalmente. Foi uma aula de eficiência. E ali ficou claro, empolgação não ganha jogo grande sozinha. A Croácia tinha eliminado gigantes. Campanha heroica. Time guerreiro. País inteiro vivendo um conto de fadas. A França era a favorita, mais jovem. Muita gente questionava a maturidade. Final costuma ser travada. Mas não essa. Gol contra, pênalti com VAR, chute de fora da área. E um garoto de 19 anos chamado Kylian Mbappé decidiu que era hora de virar superestrela. 4 gols numa final é coisa rara. A Croácia lutou, mas a França foi fria. Foi o momento em que o mundo percebeu. Essa geração francesa era especial. A Argentina chegou na Alemanha em 2006 com uma geração que misturava juventude e experiência. Tinha Riquelme organizando, Crespo decidindo e um garoto chamado Lionel Messi começando a aparecer. Mas ninguém esperava um massacre. A Sérvia e Montenegro tinha sido uma das melhores defesas das eliminatórias europeias. Time físico, organizado, difícil de furar. E aí a Argentina simplesmente fez um dos jogos mais coletivos da história das Copas. O segundo gol é quase arte moderna, 24 toques na bola antes de entrar. Foi aquele jogo que fez o mundo falar. Essa Argentina tá diferente. E quando o Messi entrou e guardou o dele, parecia o começo de uma nova era. Sem Neymar? Sim. Mas semifinal em casa é outra coisa. Se existe um jogo que divide a história do futebol brasileiro em antes e depois, é esse. O Brasil jogava em casa. Estádio lotado. Copa organizada para ser a redenção depois de 1950. Era a chance de apagar o fantasma do Maracanazo. Só que tinha um detalhe gigante, Neymar estava fora, lesionado nas quartas. Thiago Silva suspenso. Mas ainda assim. Era semifinal. Era Brasil. Era camisa pesada. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que estava por vir. A Alemanha não entrou nervosa. Entrou fria. Organizada. Treinada há anos com um projeto claro de reconstrução desde 2006. Enquanto o Brasil dependia muito da emoção, da força individual, da vibração da torcida. A Alemanha dependia de sistema. Aos 11 minutos, Thomas Müller faz 1-0. Normal. Ainda dava tempo. Mas o que aconteceu entre os minutos 23 e 29 não é normal. Foi um apagão coletivo. Gol de Klose. Gol de Kroos. Outro de Kroos. Gol de Khedira. 4 gols em 6 minutos. 6 minutos. Quando o placar marcou 5-0 antes do intervalo. O Mineirão estava em silêncio. Silêncio de velório. Ali não era só tática. Era psicológico. O Brasil se desorganizou completamente. Laterais subiam desesperados. Zaga perdida. Meio-campo inexistente.
Parecia que o time estava tentando resolver tudo na base da correria. E a Alemanha não teve dó. Tocava a bola com calma. Sem pressa. Como se estivesse em treino. Foi cruel? Talvez. Mas foi histórico. O país inteiro entrou em choque. Memes nasceram na mesma noite. Mas junto com eles veio algo mais profundo, reflexão. O futebol brasileiro precisava mudar? Precisava se modernizar? Precisava parar de viver só de talento? Aquele jogo virou símbolo de um debate nacional. Não foi só uma goleada. Foi um alerta. A Alemanha nem comemorou exageradamente. Os próprios jogadores alemães demonstraram respeito no final. Porque até eles sabiam. Aquilo tinha sido grande demais. O 7-1 não é só a maior goleada inesperada da história das Copas. É provavelmente o jogo mais impactante da era moderna do futebol. E talvez o mais traumático da história brasileira. É isso, pessoal. O futebol às vezes é surpreendente. O equilíbrio antes do jogo pode sumir. E o emocional pesa muito. Gostou? Deixa like e inscreva-se para mais. Fui.